Pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula do curso de Operador de Máquinas Pesadas. Meu nome é o professor mais bonito, né? Conhecido também como Francisco Mateus. E nossa aula de hoje vai ser bastante interessante, que hoje vamos ver, né, os equipamentos de terraplanagem, vamos ver na implantação, tá bom, dentro do canteiro de obra. Lembrando, né, que o operador de máquinas pesadas, aqui que vocês estão se qualificando, vai ser o primeiro profissional, né? Ou um dos primeiros profissionais a chegar no canteiro de obra. E vocês vão ser responsáveis, né? Por deixar ali todo o canteiro de obra, né? Apto para receber, né? A edificação. Então, vamos estar falando sobre o canteiro de obra, sobre equipamento de terraplanagem. E na aula de hoje, a gente vai abrir um pouquinho a nossa visão em relação a outros equipamentos, tá bom? Porque tem os equipamentos específicos do curso de vocês, porém tem outras máquinas que vocês também vão poder estar aí, né, operando, não com o mesmo treinamento, né, não com as coisas, mas são máquinas mais tranquilas, beleza, pessoal? Então vamos iniciar. Tem um exercício aí que no finalzinho da aula a gente vai corrigir, beleza? Teve um pequeno erro entre o professor, o suposto, ó, que não foi enviado, mas aí eu vou enviar para todo mundo, beleza? Ah, levanta a mão quem está no grupo do WhatsApp aí. Levanta a mão quem está no grupo do WhatsApp aí. Ó, o grupo do WhatsApp, para quem não tá, eu vou começar a mandar as informações lá, tá bom? Os exercícios, os deveres, então vai ser bem bacana. Entre no grupo do WhatsApp, beleza? É muito massa aí. E o bom do grupo é que só eu falo, né? Então não tem chateação lá, nem chatice de ninguém perturbando. Ah, cadê minha caneta bacana? Aqui, ó. Vamos lá. Equipamento de terraplanagem. O que é uma terraplanagem? É uma teoria bem bacana aí. É o movimento da terra onde são necessárias operações de remoção de terra dos locais, onde há excesso para onde há falta. Simples, terraplanagem vai ser nada mais, nada menos do que tirar onde tem muito e colocar onde tem pouco. Ou seja, terraplanagem, eu vou fazer uma terraplanagem no meu terreno. Professor, terraplanagem aí, todos têm que ser plano? Não. A gente vai entender terraplanagem aí, onde tem excesso de um lado e colocar no outro. Eu posso simplesmente fazer uma terraplanagem com uma pequena inclinação de um ângulo de 45 graus em relação à rua. Exemplo, tá bom? Nada que isso possa ser real. E pode ser bem tranquilo. Então, terraplanagem eu vou tirar de um lugar e colocar no outro. Ponto. Toda terraplanagem pode ser manual ou mecanizada. Manual ou mecanizada. Ou seja, manual, mecanizada, nós vamos ver casinho aí. A mecanizada requer grandes investimentos em equipamentos, exige serviço racional, planejado e executado por empresas de alto padrão e eficiência, mas não é a empresa em si, são os profissionais, né, que a empresa contrata. Redução da mão de obra, provocando, né, especialização profissional e grande movimento de terra em curto prazo, devido à eficiência de operações. Lembra que nós conversamos lá, há 3 aulas atrás, que toda máquina ela tem uma capacidade, né, de sustentação, e nós demos um pequeno exemplo, uma máquina lá, ela suporta 4 toneladas de terra, 4 metros cúbicos de terra, né, ou seja, 4.000, e o caminhão, ele suporta 20.000. Quantas voltas eu tenho que dar máquina? Caminhão, vocês lembram, né, disso daí? Então, com a máquina, né, com a terraplanagem mecanizada, a gente consegue pegar um grande volume de terra de uma só vez e colocar em outro lugar, beleza? Exige, porém, uma mão de obra qualificada, e no caso, é o que vocês estão fazendo aqui. Então, vamos continuar. Mão de obra, nós já falamos, serviço racional, né? Ou seja, todo projeto, né, que vocês forem pegar o todo o trabalho, vocês têm que pensar antes de executar, nós já falamos, então não tem muito o que ser falado. E questão de investimento, porque a gente sabe que as máquinas são todas muito caras, né? Muito caras, o valor de investimento delas é muito alto, tá bom? Essa manual aqui é na mão mesmo, não tem muito o que ser questionado. Bom, operações básicas, né, dentro de uma terraplanagem. Ó, pessoal, importante. Você como operador, você vai ver muito essas palavras, você vai ouvir, né, muito essas palavras, tá bom? Escavação, carga e transporte. Vamos ver uma por uma aí. Escavação é o processo empregado para remover a capacidade do solo, esse é o estado natural, através do uso de ferramentas, né, cortantes, degradando e tornando possível o manuseio. A carga
consiste, né, no enchimento da caçamba ou no acúmulo da lama, né, dissolver o processo. E o transporte é a movimentação da terra, ou seja, eu escavo, eu pego a minha carga e transporto para outro lugar. Para onde, professor? Pode ser para outro lado, pode ser para o caminhão, para qualquer outro processo. Ou seja, então, pode existir aí você operar uma retroescavadeira apenas para você fazer a carga. Ou seja, o Lucas está fazendo a escavação e vai jogando. Escava e joga, escava e joga. E você, né, o José Otoni, ele vai só fazer a carga desse material. Ele vai pegar aquele entulho, né, aquele montante de terra ali e botar em outro lugar. Nesse lugar ele vai ser levado por transporte. Não tem muito o que ser questionado nisso daí. Bom, e a descarga, né, é a questão de jogar em outro lugar o aterro, né, a zona aí de empréstimo, beleza? Fatores que influenciam, né, na escavação, ou seja, a gente vai iniciar o nosso processo de terraplanagem. O primeiro processo é a escavação. Então, fatores que vão influenciar aí: tamanho e forma das partículas. Tem uma aula, pessoal, que eu até pensava que era hoje, mas não é. Acho que é na próxima aula ou é na outra, que a gente vai estudar sobre solo. A gente vai estudar desde o solo mãe, né? Ou desde o solo jovem ali até o solo raiz do mãe, né? Passando por todas as etapas do solo. É uma aula muito, muito, muito legal. Muito, 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 muito legal mesmo. Espero que seja comigo. Se não for vai ser com o professor, bom, mas vai ser comigo. Quero que eu gosto muito dessa aula, né? Então, nós vamos entender muito sobre essa questão de solo. A gente trabalhar num solo mais arenoso, né? Um solo mais siltoso, mais pedregulhoso, né? Então, ela vai ver muito sobre essa questão de solo e como que isso influencia no nosso método de trabalho. Mas, quando a gente for lá no solo, nós já vai entender hoje os tipos de lâmina, nós já vai entender hoje, né, os tipos de dentes que a gente tem em cada máquina para você, chegar lá e trabalhar de forma correta. Lembrando, nosso objetivo é trabalhar e manter a nossa máquina também de forma correta. Não é na primeira oportunidade, José, tu pegar e meter a concha numa rocha e cegar a tua máquina, né? E cegar ali a concha ou quebrar o dente. Alguém já viu isso daí? Um operador velho meio doido que qualquer coisa quebra o dente da máquina? O José Victorino, Domingos. Eu já vi isso, viu, gente, na vida real. E donos de máquina não gostam disso, porque todo o prejuízo que vai ter, toda a luta, né, que vai ter isso daí. Então, pessoal, o tamanho das partículas influencia muito na forma do trabalho, né? Influencia muito na forma da escavação. Quanto maior as partículas, mais difícil o desmonte. Lembrando, se a gente for pegar rochas muito grandes, a gente primeiro tem que passar por uma demolição, para depois a gente passar por uma escavação. Lembrando que a demolição ela tem que ser feita de, né, recursos extras, né? Você nunca vai demolir uma rocha com a própria concha, né, da máquina, beleza? Então a gente vai demolir a máquina com algum tipo de acessório para depois a gente fazer a remoção, né? As partículas de areia massivas requerem maior potência, né, para os equipamentos. Um outro fator que influencia também na nossa escavação é o teor de umidade. Né? O que é esse teor de umidade? É quando o solo apresenta pouco úmido, né? O atrito entre os grãos e sofre um acréscimo. Ou seja, se o solo se encontra muito úmido, apresenta maior densidade. Em ambos os casos, tá bom? Ou ao contrário também. Se ele apresenta pouca umidade, ele apresenta maior volume. Exige a aplicação de equipamentos de maior potência para mover ele. Pessoal, uma coisa importante aqui. Quem aí já comprou 1 metro de areia na madeireira? Levanta a mão. Não sei se onde vocês moram a gente tem assim como metro. Todo mundo entende assim? Se tiver um outro nome, me fala aí, tá bom? Vocês entendem aí como metro, como areia em metro. Me fala aí, tá? Se for outro nome aí, vocês me explicam. Vamos lá. O que que acontece? O teor de umidade, ele influencia diretamente no seu trabalho. Quanto mais água, né? Quanto mais água na nossa areia, quanto mais água na nossa rocha, no nosso solo, mais complicado fica o nosso trabalho. Quando a gente vai comprar uma areia, vocês preferem comprar areia seca ou areia molhada?
né? Levanta a mão aí, que prefere areia molhada do que areia seca? E 8 pessoas. E quem prefere areia seca, levanta a mão. 3 pessoas, o restante está na dúvida, né? Então, beleza, vamos lá. Como é que a gente funciona? Quando a gente compra, quando a gente vamos falar em si de uma areia média, né? Areia de rio normal. A gente tem o seguinte: quanto mais água, menos o volume, né? Ou seja, eu tenho que comprar uma areia seca ou molhada. Você tem que entender o seguinte: quando a gente entende de escavação, quando a gente entende de um volume por completo, de uma caçamba, vamos entender uma caçamba, né, 1 metro cúbico de areia. Quanto mais água tem naquela areia, menos volume eu tenho de massa e mais volume eu tenho de umidade. Então, quanto mais água, menos volume, mais umidade. Menos águas, mais volume e menos umidade, tá? Outro exemplo é peneirar areia. É melhor peneirar uma areia seca ou uma areia molhada? Quem acha melhor ir uma areia molhada para peneirar, levanta a mão. E quem acha peneirar uma areia seca, levanta a mão. Ou seja, a areia seca, ela rende muito mais do que uma areia molhada. E o fator da água no solo vai influenciar diretamente no nosso trabalho de escavação. Não sei se ficou meio confuso nessa explicação, mas se ficou, levanta a mão aí. Não, levanta a mão não, manda no chat se ficou meio confuso essa questão da umidade dentro da água, que eu volto e a gente volta a se explicar de novo. Quando a gente estiver lá na aula de solo, a gente vai entender basicamente sobre essa questão do solo e da umidade, né, do solo e da água. Então a gente vai conseguir mais ou menos ter uma noção de como é que a gente vai trabalhar nisso daí, tá bom? Trabalhar um exemplo em chuva. Não sei se alguém aí já trabalhou em terraplanagem quando está um período muito chuvoso e o terreno está muito molhado. Então, com esse terreno muito molhado e muito chuvoso, há mais dificuldade tanto na aderência dos pneus, né, quanto na execução do trabalho. Então, vários fatores vão influenciar nessa questão, tá bom? Então, vamos continuar. O teor de umidade influencia muito dentro da nossa, dentro do nosso trabalho. Um outro exemplo da água, só para a gente mudar isso daí, quem aí é pedreiro? Quem aí é pedreiro? Levanta a mão. Quem é pedreiro, levanta a mão aí. Domingos, né? Domingos, José, tá. Quem é pedreiro sabe, né, que a gente sempre tem aquela modinha, né? Tantos exemplo, viu, pessoal? Exemplo, fugiu da minha cabeça. Tantas latas de areia para tantos quilos de cimento e tantas latas de água. Um exemplo, quando a areia ela está muito úmida, a quantidade de água vai influenciar diretamente, né? Se eu tiver errado, vocês me falam aí, gente, pelo amor de Deus. Ou seja, quem vai construir, né? Se a areia está muito molhada, aquela água dentro da areia vai influenciar diretamente na água que você vai jogar dentro do seu concreto. Estou mentindo? Se alguém estiver aí discordando aí, pode questionar aí, pessoal, tá bom? Então, influencia muito a questão da água, principalmente na nossa terraplanagem, beleza? Então, vamos continuar. Classificação do material, né, pessoal? Material, quanto ao equipamento a ser utilizado. Nós temos aí 3 categorias. A categoria de materiais facilmente escaváveis, né? Que a gente consegue escavar com trator de esteira, motoscape e escavadeira, que é o que vocês estão fazendo o curso também, né? O trator de esteira, eu vou dar uma explicação para a gente, que vocês também vão conseguir operar ele, tá bom? É bem tranquilo. A segunda categoria dos materiais são as mais resistentes, exigindo assim, o desmonte prévio, né, com o escarificador, um rompedor, tá bom? Ou martelete hidráulico como acessório, tá? Então tem vários nomes. Ou uso de explosíveis, tá bom? Ou uso de explosíveis com baixa potência ou combinação dos dois, tá? Aqui a gente vai entender aí como uma escavadeira hidráulica, tá bom? Para pegar um negócio mais pesado. E a terceira categoria é o de desmonte executado através de uso totalmente de explosivos, né? No caso, mineradoras, que usa aí bastante uso de explosivos, né? Para fazer aí, né, o desmonte aí. Nós temos aí também, pessoal, os equipamentos, né, de unidade de tração, né, de escava empurradoras, de transportadoras, escavas carregadoras, aplanadoras, quase não sai, compactadores e escavos elevadores. Vamos seguindo, que a gente vai falar de cada um aí, beleza?
Vamos lá. Unidade de tração, tá bom? O que é um equipamento de unidade de tração, né? De tratores? É uma máquina básica da terraplanagem, tá bom? Ela executa a tração ou empurra outras máquinas, tá? Ela pode receber diversos implementos, que a gente também pode chamar de acessórios, beleza? E ela pode ser montada sobre pneus ou esteiras. Ó, importante. Ela pode ser sobre esteira ou sobre pneus, beleza? Exemplo. Eu tenho aqui, pessoal, um trator de pneus, tá bom? Eu tenho aqui um trator de pneus e aqui eu tenho um trator de esteira. Observem um detalhe. Quando eu falo trator de pneus, eu vou ter sempre um pneu. Um pneu, né? Não tem muito o que ser questionado. E o trator de esteira, pessoal, ele tem essas esteiras como se fosse aqueles de tanque de guerra, né? Eu acredito que a maioria aqui já deve ter visto. Professor, qual é o melhor, o de esteira ou o de pneu? Gente, não tem o que é melhor, entendeu? Tem o que se adapta melhor ao terreno, tá bom? Tem o que se adapta melhor ao terreno. Quem aí, quem aí levanta a mão? Quem aí já operou, né? Ou já viu em algum lugar o trator de esteira trabalhando? Bastante pessoas. Quem viu aí, fala para mim no chat onde foi. Aonde foi aí. Tá, mas vamos lá. Operaram ali mais uma pista atrás da minha casa. Ah, já viu, tá. Ah, beleza. Pessoal, é o seguinte, o trator de pneu, a gente usa ele aí em terrenos onde a gente tem o maior atrito e a gente não consegue deslizar os nossos pneus. Ou seja, trabalhar, uma hipótese, no terreno muito úmido, muito barroso, é melhor com pneu ou com esteira? Com uma esteira. Um falou aí, ó, desmatação, fazenda, lote de terreno, na mata. É isso mesmo. A gente usa, né, o trator de esteira muito em mata, em local que é mais complicado a gente deslizar, né, a gente andar com os pneus, tá bom? Um exemplo, é proibido andar com um trator de esteira, né, com a máquina na base de esteira em ruas, em asfalto, né, em parte concretada ou em parte asfaltada, porque vai estragar tanto as esteiras quanto o local. Então, a gente sempre vai pensar o seguinte: a máquina de pneu, eu vou usar ela tanto para trafegar de um lugar para o outro e em locais que é fácil acesso. Os de esteira, locais que são de difícil acesso. Mais ou menos isso, tá bom? Característica do trator, tá bom? Característica do trator. O trator, ele possui força na barra de tração, tá bom? No caso das esteiras ou nas rodas mortizes. Rodas mortizes a gente vai entender essas daqui de dentro, beleza? É, de roda, né? Velocidade. A velocidade de deslocamento da máquina depende do dispositivo de montagem. Então, o trator em si vai depender se ele está na esteira, se ele está no pneu e o que está agregando ele, beleza? A aderência, né? É maior ou menor a capacidade, né, de deslocação do terreno, dependendo da superfície, tá bom? A flutuação dele é a característica que permite que o trator desloque-se sobre o terreno, ou seja, ele consegue deslocar-se em vários tipos de terreno devido à tração, tá bom, dele, então não tem muito problema. E balanceamento é a qualidade que deve possuir o trator, ou seja, o trator ele consegue se balancear e se adaptar em vários locais, entendeu? Professor, o meu curso não influencia trator. Eu posso operar um trator? Galera, vou ser bem sincero com vocês. Pode. Está sendo gravado, tá bom? Porque o trator, em si, a operação dele, principalmente no trator de pneus, quando ele está, né, com a questão da lâmina para fazer terraplanagem, né, a plana dele, né, a caçamba dele aí, ele vai levantar e descer, levantar e descer. E com a lâmina você vai tirando a terra. Então, nada tira de você poder operar um trator de esteira, tá bom? Não é uma operação personalizada, tá? Olha, eu estou falando que o curso de vocês não envolve o trator de esteira, mas eu estou falando que o curso de vocês, com esse curso, vocês vão conseguir também operar um trator de esteira, beleza? Ou um trator de pneus, ou um trator de esteira, tá? Professor, então eu posso trabalhar com trator para operar máquina agrícola? Aí já é uma outra história, né? Porque a gente não sabe operar a máquina agrícola, a gente sabe dirigir o trator, beleza, pessoal? Ficou entendido essa parte?
Levanta a mão se ficou entendido. Por favor. O curso de vocês não envolve trator, mas vocês também conseguem operar, beleza? Então apareceu lá, Elson, oportunidade para ser operador de trator de esteira. Vai dentro, não tem muito o que ser questionado, não. Aí vai falar, mas só que aí precisa da CNO. Aí já muda a história, beleza, galera? Porque o curso de vocês não envolve, né, a CNO. Mas aí vocês podem solicitar, fazer essas coisas no futuro, tá bom? Comparação entre um trator e o outro, tá bom? Ó, tanto de esteira quanto de pneus, tá? Se a gente pegar um trator de esteira, o esforço do trator vai ser elevado. Se a gente pegar o de pneus, ele vai ser elevado, limitado pela aderência. Ele pode deslizar no terreno barroso, molhado? Pode, entendeu? Ele pode. A aderência é boa do trator de esteira, tá bom? Ou seja, em relação ao solo. A flutuação é boa, o balanceamento é bom, mas a velocidade, olha só, 10 quilômetros por hora. Se a gente for pegar o de pneus, a aderência, ele sofre muito na aderência ao solo, ele tem uma flutuação ruim, ele tem um balanceamento bom, mas a velocidade dele atinge 70 quilômetros por hora. Aí chega aquela pergunta, professor, como é que eu movo, né? Um trator de esteira e um trator de pneus? Pessoal, vou ser bem sincero, em Brasília em si, ali no centro, é proibido trafegar com máquinas pesadas, né? Quem conhece sabe. Eu não sei onde vocês moram, mas aqui em Santo Antônio, onde eu moro exatamente, o povo sai com os trator, retroescavadeira andando pela rua normal, né? Se na cidade de vocês é assim, manda no chat aí. Aqui não tem muito essa questão de fiscalização em relação a isso. Porém, em Brasília, ali na capital em si, é proibido trafegar com equipamentos, né, de grande porte, tá bom? Mas aqui onde eu moro, o povo anda com retroescavadeira, com trator de pneu para cima e para baixo e não dá nada. Para vocês terem noção, o pessoal aqui onde eu moro, eles não são têm noção que eles pegam o rolo compactador, sai da garagem, do rolo compactador sai da garagem e sai andando na cidade toda para fazer compactação, tipo em 4, 5 quilômetros. Entendeu? Professor, é errado? Claro que é errado. Como é que você vai pegar um rolo compactador, né, numa rua, sair numa zona pavimentada com rolo compactador? Ele vai degradar o solo, entendeu? Ele vai tremer o solo ali, ele vai causar problemas no solo. Então, é proibido. Mas aqui em Santo Antônio, tudo pode. A Fernanda é um pouco exagerada, né? Dá para fazer Uber com a retroescavadeira. É um pouquinho de exagero, né? Isso daí. Vamos lá. Campo de aplicação. Né? A gente vai aplicar o trator de esteira em locais com muitas rampas, muita declividade, né? E a topografia acidentada. Terreno de baixa capacidade de suporte, né? Que não se comporta aí, né? Que não envolva alta velocidade. Trator de pneus, a topografia é favorável, tá bom? Ou seja, quase plano, não precisa ser totalmente plano, mas sem verificar para a sua máquina não ficar muito inclinada, tá bom? E boas condições de suporte. Também sim, então a gente vai entender o seguinte: todo local que é mais dificultoso, que é mais pesado, que o terreno é mais pedregoso, que o terreno é mais úmido, que é uma maior dificuldade, a gente opta pela esteira, tá bom? A gente opta pela esteira. Um terreno onde é mais tranquilo, a gente opta pelo pneu. Professor, mas eu só tenho um trator de pneu, uma retroescavadeira de pneu, uma pá carregadeira de pneu, se aplicar tudo. E eu vou pegar um terreno muito molhado, né? Muito úmido. Eu não trabalho? Não. Você vai trabalhar do mesmo jeito, entendeu, Elson? Porém, a dificuldade vai ser um pouco maior. Só isso. Entendeu? Só isso. Ou seja, você pode operar um ou outro, porém, você vai pegar aí uma época de chuva, que está chovendo aí pelo menos 15 horas por dia, um terreno barroso, né? Aquele barro vermelho, que é muito derrapante, né? E derrapa demais. Vai ser mais difícil? Vai. É impossível? Não, não é impossível, beleza? Então, é para a gente ter essa noção. Aonde você vai usar uma esteira, onde você vai usar um pneu. Lembrando que pneu é pneu, que a esteira é
esteira, beleza? Pessoal, tá dando para entender essa relação aí que eu estou explicando, né? Ó, levanta a mão quem não está entendendo, só quem não está entendendo em relação de pneus e relação de esteiras. Vamos lá, pessoal. Professor, eu passei idade demais. Professor, você falou que o que vai ser difícil é a questão do trabalho no terreno muito molhado. Porém, Josiel, se você só tem uma máquina de pneus, você só tem a máquina de pneus para trabalhar, e você vê que o terreno está muito derrapante, o terreno está muito complicado de se trabalhar, a gente pode fazer uma modificação. Não sei se alguém levanta a mão se alguém já viu aí, né? Essa modificação aí nos pneus. O que, que o pessoal faz? Eles colocam, né, correntes em volta do pneu para ter uma melhor tração. Alguém já viu aí? Olha, o Raí já viu, o Walter, show de bola, show de bola. Professor, isso é o quê? É corrente, corrente normal. O povo faz, né, um embaiado de corrente no pneu, para quê? Para ter uma maior aderência. Professor, mas o pneu ele tem uma brecha grande e tal. Sim, pessoal, mas ainda pode deslizar, entendeu? Então, pode fazer uma modificação, entendeu? Olha, a Fernanda falou que viu muito na Transamazônica, que massa. Ó, então essa tração a gente pode colocar, né? Ela vai aumentar a potência dos tratores, né? E o pneumático com corrente ou com esteira, tá bom? Então pode ter essa adaptação. Lembrando que a gente vai ter a questão dos pneus da esteira, mas para a questão de trabalho. Se você está trabalhando, não tem a esteira, não deixa de trabalhar. Trabalha do mesmo jeito, porém a gente pode fazer algumas modificações. Se não for corrente, às vezes o pessoal faz com corda, trança a corda, né, isola no pneu, beleza? Geralmente quando atola, pode acontecer também. Professor, um negócio desse tamanho atola? Atola também, dependendo do local onde ele estiver, tá bom? Porém, tudo tem os seus porquês, né? Os seus porém, bem simples. Tá bom? Então, a gente consegue fazer essa adaptação. Os outros complementos que a gente tem aí, pessoal, é o seguinte, tá bom? Nas nossas conchas, a gente tem a lâmina, tá bom? A gente tem o escarificador, a gente tem a lança e a caçamba, tá bom? Então, a gente tem a lâmina, a lança e a caçamba. Eu já vi uma corda amarrada com um pedaço de madeira. Também, é verdade. Um aluno já comentou isso. Eu, particularmente, eu nunca vi. Mas o aluno já comentou, viu, pessoal? Na área comentou um negócio bem interessante aí também, ó. Agora, vocês como operador vão falar o seguinte, quando alguém veio uma corda amarrada no trator, vocês já vão entender, né? No trator, numa reta escavadeira, de qualquer máquina, se for de pneu, é para ter uma melhor aderência com o solo, beleza? Vamos seguindo aí. Vamos aqui. A lâmina, né? A lâmina, pessoal, isso daqui, ó, a gente pode entender como lança, tá bom? Ou como escarificador, tá? A lança e a lâmina a gente pode entender como a mesma coisa, como quase a mesma coisa, e a caçamba a gente vai ficar nosso jeito. Vamos seguir. Unidade, né, de escavo empurradora. Corresponde ao trator de roda ou de esteira, lembrando ainda que tudo quando a gente está falando de trator, a gente está entendendo a máquina em si. Pode ser uma reta escavadeira, uma pá carregadeira ou uma carregadeira hidráulica, tá bom? Uma carregadeira hidráulica. Vamos lá. Corresponde ao trator de roda ou esteira adaptado com o implemento de uma lâmina na frente, né, do trator, que o transforma em unidade capaz de escavar ou empurrar a terra. Esse daqui, pessoal. Estão vendo aqui, ó? Eu posso ter esse acessório, tá bom? Qual a função dele? A gente tem muito essa lâmina A gente tem essa lâmina na motoniveladora, meu Deus do céu, motoniveladora, né? Que é essa daqui, pessoal, ó. Cadê cadê a foto dela? Fugiu da minha cabeça aqui. Meu Deus do céu, como é que eu esqueci o nome? Motoniveladora, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Não sei se vocês conhecem ela com outro nome, mas o nome dela é essa, não tem muito o que mostrar aqui para vocês. A cabeça chega, sumiu. A gente vê essa lança muito na motoniveladora, deixa eu mostrar para vocês. Nessa parte aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. A gente consegue ver ela muito nessa parte aqui, ó.
Ixi, saiu aqui, ó. Nessa parte aqui, vocês estão vendo a lâmina? Não sei se vocês conseguem ver. A gente consegue ver muito essa lâmina nessa moto niveladora, tá bom? Deixa eu voltar aqui para outra tela, que é a tela do curso. Aqui. A gente tem a lâmina fixa e reta, tá bom? Ou fixa ou reta, e ela vai se escavar e levar o negócio para frente, tá bom? É só uma lâmina fixa e você vai empurrar a terra. Não tem muito o que ser feito. A gente consegue mexer somente na direção dela. A gente consegue afundar a lâmina e subir a lâmina. Bem simples, tá bom? Esse outro aqui, a gente tem um movimento horizontal, que permite empurrar a terra para o lado para o outro, tá bom? Empurrar um para o lado para o outro e mexer com os graus. E a gente tem um outro modelo que permite a lâmina ser inclinada, né, lateralmente em direção ao eixo vertical, que é o que as Patrol faz, né, as motos niveladoras. Às vezes o pessoal usa a moto niveladora para botar em 90 graus e fazer ali, né, planeamento de morros, né, de montanhas. As pessoas conseguem planear aquilo ali com a moto niveladora, tá bom? Então, não tem muito para a gente ser questionado. Todas elas vão ser de lâminas, tá bom? Muito cuidado para não cegar as lâminas. Como é que o povo amola essas lâminas aí, né? Depois que o povo elas cega. A maioria amola com aquela esmerilhadeira mesmo, né? Não sei qual é o tipo de disco, mas o serralheiro aí, se souber, deve me falar aí, tá bom? Como é que eles escolhem, mas geralmente é com a esmerilhadeira, beleza? Unidades, né, de escavo carregadoras. São máquinas que escavam, agregam material sobre outro equipamento que transporta até as cargas, né? Que eu vou mostrar para vocês. Que são as pás carregadeiras, tá bom? Que ela pode ser tanto de tração, disco de desbates, o nome, né, de afinar, né, a lâmina. Aí, pessoal, para quem quer aí, ó, anota aí, ó, como que afina, né, a mola a lâmina. O nome é disco de desbaste, tá bom? Vou até anotar para mim também não esquecer mais. A unidade aqui de pá carregadeira, né, ela tira a terra do local, aqui a gente tem lâminas, tá bom? E ela coloca em outro local. O curso de vocês, ele agrega nessa máquina aqui, 100%, vocês vão ter aula prática nela, tá? Mas tem um porém muito importante dessas aí. Você operando uma pá carregadeira, você vai conseguir operar aí também uma moto niveladora. Você vai conseguir operar também um rolo compactador, tá bom? E também um trator, bem simples, bem simples, bem simples, porque a forma de dirigir eles são mesmo, tá bom? Essa a forma que operar, não. E aqui eu tenho outro tipo de pá carregadeira, tá bom? Com uma outra unidade aí, tá? E no lugar dela pegar para cima, ela sempre vai trabalhar de forma ao contrário, tá bom? Coisa bem simples aí. O tipo de lança, bem simples também, bom? Eu tenho aqui uma lança frontal, lembrando que a lança sempre vai ser, quando a minha pá vai ter aqueles dentes, tá bom? Ou seja, professor, qual que eu uso? Eu vou usar sempre uma lança com uma lança na pá, quando eu quero fazer taludes, né? Quando eu quero tirar a terra do nível, tá bom? Então, bem simples, não tem muito o que ser questionado, tá? Lança com caçamba. Essa lança com caçamba, pessoal, para ser bem sincero, eu particularmente nunca vi sendo usado, tá? O que vai se usar mais é guincho, né? Que vai usar ela, ou seja, essa lança de cão caçamba, ela é uma lança que no lugar dela pegar assim, ou ela pegar até assim, ela vai vir por cima, abraçar e jogar em outro lugar, tá bom? Eu, particularmente, nunca vi usando em máquinas pesadas, tá? Só em equipamentos como guincho ou outro tipo de equipamento. Lança com mandíbula, tá bom? Que é a mesma coisa da outra lança, porém ela só tem duas etapas, então não tem muito o que fazer, ela só vai pegar aqui, né? Ela fecha, é tipo como se fosse um cavador, né? Não sei se vocês já lembram de cavador, aquele que faz os buracos, né? Para a gente colocar as colunas, tá bom? E a lança, né, da retroescavadeira, que é bem simples também. A gente tem essa lança na parte de trás, tá bom? Lembrando que a lança, a gente vai entender toda essa parte aqui, e essa parte que a gente pode chamar também de caçamba, tá bom? Ou de concha também, da máquina, não tem muito o que ser questionado. Pessoal,
Se vocês estão com dúvida, manda no chat, tá bom? É um conteúdo um pouco mais teórico, mas a gente tem que conhecer o que a gente vai trabalhar. E é importante você saber, entendeu? É importante saber para que que vai colocar uma corrente. Uma pessoa já falou que viu um pau, não sei se sabia para que que servia, né? Ou o tipo de lança, ou o que que é uma caçamba. Então é importante essa aula para a gente ser uns profissionais bons, né? E profissionais com qualidade, né? Sabendo o que que a gente está fazendo. Na verdade, é que quando você pega a sua máquina, ela já vai ter o acessório dela e ela já vai ter aquilo. Só que aí a diferença vai ser o seguinte: eu vou usar aí quem está aparecendo para mim, o Antônio, né? Eu falar, o Antônio está trabalhando, eu, como dono da obra, eu não entendo muita coisa, eu falo, pô, Antônio, tá muito lento o teu trabalho, o que que pode melhorar? Aí o Antônio, olha, o terreno está muito molhado, está muito úmido, e se a gente fazer uma adaptação, vai pegar melhor o pneu e vai ser render mais. Um exemplo, entendeu, gente? Então, isso que é importante a gente estar aí sabendo para que que serve cada coisa, beleza? É porque tem uma lança, né, numa escavadeira hidráulica. Bom, a lança da retroescavadeira, aqui é uma mini escavadeira hidráulica, tá? A mesma coisa da grande, a diferença é a potência. Então, todas as escavadeiras hidráulicas, todas as pá carregadeiras, as retroescavadeiras, o tamanho dela só vai influenciar a capacidade. Um exemplo, essa daqui, ela pode escavar um exemplo, 3 metros. Aquelas que os bombeiros usam em tragédias, ela pode escavar o quê? 15 metros. Isso daqui pode pegar meio metro cúbico de areia, né, de barro. A outra, o exemplo, as profissionais que os bombeiros usam, tipo, por exemplo, aquela tragédia do Brumadinho, eles tinham uma lá, que na época nós estávamos pesquisando, os alunos, que eles escavavam 12 metros de profundidade e eles pegavam até 10 metros cúbicos de terra. Imagina o quão profundo ela vai, né? Unidades aplanadoras, né? Que é a patrol, a motoniveladora, aquela que eu mostrei para vocês a foto, né? Elas têm as lâminas. Elas são de pneus, elas são de pneus, e elas são as máquinas mais complicadas de se operar do mundo. Elas têm 23 alavancas, né? Porque tudo nelas lá é adaptado. Alguém aí conhece algum operador de patrol, de motoniveladora? O Josiel? Josiel, ele tem quantos anos? Fala para nós aí no chat. Quem conhece, fala no chat quantos anos tem. 50, 60? Manda no chat aí. Ah, ninguém manda, gente. Manda no chat aí quantos anos essa pessoa tem, quem é operador aí. Mas geralmente a gente só vê pessoas mais de idades, né, que opera. Conheço um de 35 anos, ó, o Raí conhece o novo, 34. Geralmente, pelo menos aqui onde eu moro, são pessoas mais velhas, né, de 40, 50 anos, 60 anos, que começou a operar nessa máquina e nunca saiu, entendeu? E nunca saiu. Por quê, professor? É porque é uma máquina muito complexa mesmo, gente. É muito mesmo, vocês não têm noção do quanto que ela é complexa para se operar. E é onde mais precisa de operador, entendeu? Onde mais precisa de operador. Porém, quando você está fazendo o curso aqui da Retro, da PAI, da PC, para você ir para a moto niveladora, é daqui para ali. Entendeu? É coisa rápida. Ó, o Rai falou que ele era do Exército, então ele aprendeu no Exército, né? Por isso que ele deve saber. Mas é uma máquina muito complicada, viu? Muito complicada. E não é à toa que são poucos locais que tem o curso dela, porque uma máquina dessa já é muito cara, né? Muito cara e ela consome muito essa máquina, ela é muito bebedeira. Vamos continuar. Unidade de transportes, né? Que é a caçamba. As caçambas, pessoal, nós temos ela basculante comum, tá bom? Que é essas tradicionais. Nós temos ela de vagão, ou seja, que são fabricadas, né? Ela é trator por pneu, geralmente, possui uma grande capacidade, podem chegar a cerca de 100 metros cúbicos de areia, tá? Ou de cascalho, de barro, sei lá, velocidade máxima de 60 quilômetros, e ela pode fazer descarga pelo fundo, pela traseira ou por basculagem, ou seja, ela pode descarregar tanto por baixo, tanto pelos lados, tanto de forma basculante, tá bom? Caminhão fora de estrada é usado em serviços pesados de terraplanagem, são de grande carga e dimensão. Quem aí já trabalhou
em mineração, né? Vê muito esses tratores aqui. Não deve trafegar em estrada, tá bom? É proibido, assim como os rolos compactadores. Trabalham dentro de canteiro de obra. A capacidade da caçamba é acima de 10 metros cúbicos de areia, tá? Velocidade máxima 60 quilômetros. Ele é muito caro, muito caro. É indicado para transporte de grandes volumes, viu? Pedras muito grandes. E alguns modelos transportam mais de 100 toneladas. Então, é coisa bem grande mesmo, tá? Os dumpers, tá? Os dumpers são a mesma coisa de caminhão basculante, porém ele é ao contrário. É muito visto em mineração, tá bom? Ele atinge 30 quilômetros por hora, o volume da caçamba é de 4 a 6 metros cúbicos, tá? Ele possui, né? Possui comandos duplos, ou seja, a gente pode operar tanto de um lado quanto de outro, assim como uma reta escavadeira, porém a reta escavadeira a gente vira só opera um lado ou só opera o outro, tá? E ele é diferenciado pela estrutura reforçada, tá bom? Os pneus dele têm uma grande aderência. Unidades compactadoras, tá bom? Vocês, operadores, podem também operar uma unidade compactadora, tá? Que são os rolos compactadores. Nós temos o pé de carneiro, vibratório, pneumático, bobinado e os especial, tá bom? Vamos lá ver cada um. O pé de carneiro, lembrando, isso daqui pode variar, tá bom, galera? Daqui pode variar. O rolo pé de carneiro é aquele que tem o rolo não é liso e tem muitas ondulações, né? Tem montantes assim no tá? Ele consta tambor oco, né? Insere salientes denominadas patas, que ficam em fileiras desconcentradas, tá bom? Executa compactação de baixo para cima, aumenta a pressão do contato, enche o tambor de água, areia, pedra, né? Precisar. Ele é empregado em solos coesivos, tá bom? Professor, você está falando que eu posso operar, eu vou aprender? Gente, vou ser bem sincero com vocês. O rolo compactador, ele não tem segredo, tá? Não tem segredo. Quem define quantas passadas devem ser é a engenharia, tá? Quantas passadas devem ser para quanta quantidade de água. Ou seja, vamos usar o exemplo de alguém aí. Cadê minha coisa aqui? Eu vou dar um exemplo bem clássico aí. O Elson. Elson, você vai operar um rolo pé de carneiro. Eu cheguei da obra, eu vou falar, Elson, você vai fazer o seguinte: você vai passar 22 vezes, a cada vez vai vir tanta quantidade de água. Pronto. Não tem muito que a gente ser operado, viu, Antônio? Viu, José? Zé, o Ronaldo, ou seja, quem vai definir a quantidade de passadas ali é a engenharia. A engenharia vai fazer o estudo do solo, vai fazer o estudo ali todo, a quantidade de água necessária, e ele vai ficar passando. Geralmente, a gente tem que compactar sempre seguido de umidade, ou seja, água, barro, compacta. Água, barro, compacta. Quantas vezes é a engenharia que vai definir isso, beleza? Então, vamos seguindo aqui. O rolo vibratório. Ele é indicado para solos não coesivos. Seu princípio de funcionamento consiste no acionamento de uma massa móvel, tá bom? Em relação ao eixo, e tem maior rendimento em baixa velocidades. Acho que a maioria já deve ter visto isso aqui, né? Esse tipo de rolo. Ele é liso, tá bom? E quantas passadas deve passar? A mesma coisa, tá? Depende muito da engenharia. Não tem muito o que se questionar. Enquanto o pé de carneiro ele executa, né, uma compactação de baixo para cima, fazendo ondulações na terra e deixando ali de forma não linear, né, toda desconcentrada, o vibratório, não, ele já passa de forma plana e sempre de forma alinhada, beleza? O rolo de pneu, tá bom? É construído por uma plataforma metálica apoiada em dois eixos com pneumáticos, tá bom? O número de pneu vai variar de 3 a 6. As rodas do eixo são desconcentradas do seu alinhamento. O densamento do solo depende da pressão e os rolos de pressão interna é o mais eficiente, tá? Geralmente é usado em pavimentação asfáltica, tá? Ó, que fique claro, geralmente. Quando a gente vai usar o vibratório, mais em terreno, né? Em cascalho, em barro, é onde a gente vai usar geralmente o pneumático em
em pavimentação, tá bom? A gente usa em pavimentação, professor, mas eu já vi usando vibratório em pavimentação. Também existe, tá bom? Também. O que eu estou falando é que geralmente o pneumático, né, a gente usa em asfalto, tá bom? Em pavimentação. Pessoal, se tiver dúvida, manda aqui no chat. Se você está assistindo essa aula gravada, manda aqui embaixo, tá bom? São conteúdos assim que possa ser chato, que às vezes pode parecer um conteúdo mais complicado, mas é essencial, tá bom? Para você ser um bom operador. E lembrando que algumas das máquinas que nós estamos falando hoje aqui não faz parte do curso, mas você pode ser um operador. Tem um aluno, Renato, ele conseguiu com um operador de rolo compressor, na via na Ecovia, que é a que cuida aqui, né, que é o que cuida da via 020, que pega aqui de Valparaíba e vai para São Paulo, né? Eu acho que não vai para ir para o Piauí, para Maranhão, não, mas vai para a banda ali de São Paulo, Rio de Janeiro, entendeu? Não sei se você já conhece, que é tudo pedagiado nessas vias. Então, tem muito isso. Ele conseguiu, como operador de rolo, através do curso, na hora que aparece máquina, ele opera e vai pegando, assim, experiência, entendeu? Por quê? Porque a teoria são as mesmas, tá bom? E a máquina ela não tem muitas funções específicas, tá? Aqui, pessoal, eu tenho uma tabelinha, mais ou menos de uma explicação. O peso máximo de um rolo carneiro é 20 toneladas. A espessura máxima é 40 centímetros. Ou seja, eu passando ali no peso máximo de 20 toneladas, eu vou planar 40 centímetros de terra. Entendeu, professor? É muita coisa, é muita coisa. Então, nós temos que vai depender também da quantidade de terra que tem no local. Entendeu? Bem simples. Tem máquina aqui que chega somente a 10 centímetros, que é o liso e de 3 rodas. Tem máquina que chega a 50 centímetros, que é o vibratório com rodas metálicas. Então, isso aí não vai influenciar muito, tá? Porque, igual eu estou lhe falando, tudo a questão de compressão, a questão de passagem de rolados ali na terra, vai se depender muito da engenharia do solo, tá bom? E nossa aula, pessoal, sobre equipamento de terraplanagem, né, é isso. Nós entendemos o quê? Entendemos que existe as trações de esteira, as trações de pneus, tá bom? As máquinas, elas podem ser adaptadas e devem ser adaptadas devido ao seu momento, tá bom? Pegam os exemplos de tratores, que podem também ser operados pelo operador, que é isso que vocês estão fazendo, o de rolo compressor, que também pode ser operado por esse curso, tá bom? Não vai ter muita adaptação, porém, se você for trabalhar, ó, presta atenção, um trator agrícola que vai manusear uma colheitadeira, aí já muda toda a história, tá bom? Já muda toda a história. A gente tá falando nem se do trator. Se a gente no nosso trator tiver uma plana, nosso trator tiver uma lâmina, aí fica tranquilo, tá bom? Que fique isso muito claro. Em relação ao rolo, o que a gente vai ter, a questão de terraplanagem é a mesma, o que vai mudar é a quantidade de passagem na terra, porque às vezes a pessoa fica, oxe, esse rolo já passou 200 vezes aí e não para mais, está rachando minha casa. Porque existe uma engenharia que vai dizer que vai ser 200, mas isso daí é exemplo que eu estou falando, entendeu? Quem vai definir isso aí, né, é toda a engenharia do terreno. Se ficou alguma dúvida, pessoal, mandem, tá bom? Se vocês observarem lá no grupo do WhatsApp, quem não está no grupo do WhatsApp, entre, tá? Esse conteúdo eu já vou mandar lá. Quem não está no grupo do WhatsApp, entre, tá? E vocês vão ter um número lá, é o meu número pessoal, tá bom? Que está lá no grupo do WhatsApp lá. Só vocês clicarem e mandar uma mensagem para mim, tá bom? Então, se vocês quiserem mandar mensagem, se tiver dúvidas, estiver no local de trabalho, quiser mandar alguma foto, alguma coisa, manda lá no grupo, tá bom? No WhatsApp, entra lá, ou entra no suporte, manda para mim que a gente vai conversando, tá bom? Espero que todos tenham gostado da aula, espero que não fique com dúvida, viu? Se tiver dúvida, professor, posso pegar o trator de arado? Ou o trator pode, o arado, aí você já tem que ver se você vai conseguir operar com o arado, né? É igual a mesma coisa de você pegar um carro com a carretinha. Aí você pode conseguir fazer o básico, mas às vezes não pode conseguir lá fazer a volta, as manobras, entendeu? Mas pode, entendeu?
Para poder parar. Agora, difícil é você conseguir ali operar a questão do arado, entendeu, Ronaldo? Sempre a gente tem que observar esse detalhe, pessoal. A máquina em si, a gente opera. O que a gente tem que prestar muita atenção é no acessório que essa máquina tem. Porque vocês vão aprender um exemplo. Ó, o Ronaldo falou que já sabe, então não tem problema. Entendeu? Não tem problema se você já sabe operar ali com o arado. A gente tem que entender o seguinte: a gente vai aprender a operar a máquina com as caçambas e com as alavancas certas. Um rolo professor, o cara já vai entender do arado, entendeu? Não pode fazer isso aí. Quem quer entrar no grupo do WhatsApp, manda mensagem no suporte. Pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês hoje, tá bom? Pode parecer conteúdo complicado, mas é essencial para o operador. Não dá hoje para a gente permitir pessoas que operam a máquina e não sabem o que é uma lâmina, não sabem o que é isso, não sabem o que é aquilo, não sabem para que serve uma corrente no pneu, não sabem o que é um trator de esteira, um trator de pneus, entendeu? Então a gente é muito importante a gente saber isso daí, tá bom? Qualquer dúvida, manda no WhatsApp, tá? Desejo a todos uma boa noite, que a noite de vocês, a semana seja bacana aí, tá bom? E até a próxima aula. Se você está assistindo essa aula gravada, aqui embaixo vai ter também o grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp, manda mensagem lá para mim, se você tem uma curiosidade, alguma coisa, manda lá, tá bom? Lá no grupo, no grupo não, que não tem como, né? No meu privado, que eu mando no grupo e a gente vai conversando, tá bom? Pessoal, beijo no coração de todo mundo, bom? Um forte abraço para todos e até a próxima aula. Beijo. Tchau. A próxima aula é sobre solo e aula pancada semana que vem. É muito boa. Você que não vai entender solo banho, rocha, vai entender sobre barro, sobre silt, sobre argila, sobre argiloso. É muito massa a próxima aula. Gente, não faltem, tá bom? Não faltem. É muito massa a próxima aula. Tchau.